Olá, sou Gisele Martinhago, você está no canal Martas e Maria, seja muito bem-vinda! Então, hoje eu quero conversar com você sobre o que estamos vivendo no Brasil hoje. Aí você vai me dizer, mas teu canal é sobre mulheres, Martas e Marias? Exatamente. Mas eu preciso te contar que o meu coração está muito envolvido com o que está acontecendo no nosso país. Hoje é dia 9 de dezembro de 2022. Já faz mais de 40 dias que as pessoas estão, muitas pessoas, muitos brasileiros estão acampados, estão em manifestações pacíficas por todo o país, em frente aos quartéis, né, em Brasília, em frente ao QG de Brasília também. São milhares de pessoas pelo Brasil inteiro. Muitas estão realmente acampadas todos esses dias ali. E por que que essas pessoas estão ali? É sobre isso que eu quero conversar com você. Eu acho que tem muito mal entendido, eu acho que tem muito falatório, muitas conversas que não ajudam, né? E eu quero te falar um pouquinho da minha visão, de como eu tenho olhado para tudo isso. Então, é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Então, por que esses brasileiros e brasileiras patriotas estão nas ruas há mais de 40 dias? O que eles estão reivindicando? Será que é simplesmente por uma pessoa? Será que é por causa do resultado de uma eleição? Eu quero te contar que é muito mais do que isso. Eu não sei como você tem olhado para esse assunto, que mensagens você tem ouvido, qual tem sido sua fonte de notícias. Então, quero trazer um pouquinho para você daquilo que eu tô vendo, como eu tô enxergando tudo isso. E aí você vai me perguntar, tá, mas por que no teu canal? Um dos motivos é porque o meu coração realmente está envolvido nesse assunto e eu vejo que a gente está vivendo um momento de ruptura no nosso país, um momento em que as coisas nunca mais serão como já foram um dia. Independente do resultado que a gente alcance com isso, independente do desfecho que toda essa movimentação está tendo a partir do resultado do segundo turno das eleições aqui no Brasil. O Brasil nunca mais será o mesmo. Isso é a primeira coisa que eu posso garantir para você. E aí, baseado nisso, o resultado completamente diferente para um lado ou para o outro do desfecho dessa história vai afetar inclusive a continuidade ou não desse canal. Porque eu não sei se você tem percebido, mas a censura tem crescido no nosso país, a perseguição a vozes conservadoras de direita, principalmente cristãos. Então, provavelmente, dependendo do desfecho, eu não vou dar continuidade ao meu canal. Se a gente tiver um desfecho que é o que eu espero que a gente tenha, aí é o contrário. Porque aí nós vamos entrar num processo em que a gente vai precisar ter muitas vozes, né, pra gente conversar, pra gente buscar informações corretas. A palavra de Deus diz que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Então, por isso que é tão importante para mim, eu não posso fingir que eu não tô vendo o que eu tô vendo ou que eu não tô envolvida no que tá acontecendo, porque diz muito, muito respeito daquilo que eu tô fazendo aqui, daquilo que eu pretendo continuar fazendo. Mas vamos lá, vamos por partes. Então, não é por uma pessoa e não é simplesmente pelo resultado de uma eleição. Ah, tão de mimimi, não sabe perder, né? Já rolou esse tipo de conversinha. Ah, igual criança birrenta que brinca e perde o jogo e não sabe perder. Não tem nada a ver com isso. Olha só. São muitos os motivos. Eu não tenho como aprofundar o assunto aqui com você ou falar sobre todos eles. Então, vou te falar alguns deles. O primeiro, estamos nas ruas porque o resultado do que a gente viu ali, das urnas, ele foi simplesmente realmente o fruto, realmente o resultado de todo um processo eleitoral que foi ilegítimo desde o seu início, sem transparência, com parcialidade. Então não é só o resultado em si, mas é todo o processo e tudo que está envolvido ali, todas as ilegalidades, todas as inconstitucionalidades, então é muita coisa. Mas esse é o primeiro ponto. Outro motivo é porque nossas leis e nossa Constituição estão sendo praticamente ignoradas, né? E usadas, sei lá, simplesmente na teoria, na prática não funcionam mais. A gente não pode mais dizer hoje que a gente vive num país que é uma república democrática. Isso é teoria. Na prática, a gente já está vivendo outra coisa e esse é mais um dos motivos. Outro motivo que estamos nas ruas é pela nossa liberdade. Liberdade de expressão, que é o que eu falei para você aqui em relação, por exemplo, ao meu canal. Você viu aí, eu acredito que você tenha acompanhado algumas coisas,
que pessoas, deputados muito bem eleitos, pessoas influenciadores, enfim, de renome, conhecidos com mais de 1 milhão de seguidores, tiveram suas contas bloqueadas. Então, quem sou eu na fila do pão? Você entende? Então, assim, é uma briga que não adianta brigar. Então, se nós não conquistarmos realmente a nossa liberdade de expressão, mantivermos isso vigente de verdade no nosso país e não simplesmente como teoria, de nada vai adiantar, né? Pessoas conservadoras, cristãos de direita, tentarem colocar sua voz na internet, eles serão calados. Então, mais um motivo é pela nossa liberdade de expressão. Estamos nas ruas também por princípios e valores que são inegociáveis, como família, por exemplo, como o valor à vida, à liberdade, à pátria, porque a gente acredita que esses valores são fundamentais para a gente poder ter uma sociedade ordeira, uma sociedade que progride, uma sociedade que cresce, que se desenvolve, uma sociedade próspera. Aí muitas pessoas dizem assim, não, mas nós conseguimos um número grande de deputados federais, estaduais, governadores, senadores, nós teremos uma oposição forte. E eu digo para você, ilusão, ilusão, ilusão. Você precisa estourar essa bolha e enxergar a realidade como ela é. Não haverá nenhuma oposição, nem no Congresso, nem no Senado, em nada. Hoje nós já estamos vendo essas pessoas serem caladas, silenciadas, colocadas para escanteio. E a tendência é isso realmente só piorar. Então, é a primeira ilusão que eu quero desmanchar aqui. Não haverá oposição. Pessoas que dizem isso é porque ainda estão tentando talvez proteger, né, o seu futuro mandato, tentando se garantir, mas a verdade é que não vão conseguir muita coisa com isso. Pastores e padres, principalmente, né? Pastores e padres, principalmente, serão perseguidos. Eu acredito que provavelmente as igrejas serão fechadas. É só uma questão de tempo e talvez a gente vai ter que realmente ter encontros como igreja aí escondidos, clandestinos, como já acontece em muitos outros países, né? Porque já a promessa já existe, né? De que inclusive serão criminalizados por algumas questões. Então é um assunto bastante sério. Então parlamentares serão silenciados, cristãos serão silenciados e o negócio vai crescer cada dia mais, pode ter certeza disso. Outra questão que se diz é que, mas haverá guerra cultural, a gente vai poder vencer, né? Falando e vencendo essas narrativas. Mais uma ilusão. Já estamos sendo calados agora. Grandes canais, grandes vozes já estão sendo ameaçadas, já estão sendo silenciadas e só vai piorar. Então, não haverá guerra cultural. Haverá um silenciamento, haverá um cala-boca para todos aqueles que não quiserem se submeter, né, às novas regras aí, que eu nem vou dizer regras do jogo porque não vai haver jogo. Então, enfim, as novas regras estabelecidas para todos sem discussão. Quem tentar se impor vai levar um cala-boca, pode ter certeza. Outra ilusão é achar que a médio e longo prazo a gente pode reverter essa situação, né, caso algo mais firme, mais concreto não seja feito agora. Eu digo para você, Cuba está esperando isso há mais de 30 anos. A Venezuela já faz bastante tempo também. Então, esses lugares que acreditaram, né, que haveria uma segunda chance, que haveria um outro mandato, uma outra eleição para concorrer, muitos estão esperando até hoje para que isso aconteça e até agora não aconteceu. Então, é mais uma ilusão. Provavelmente, não haverá mais democracia, como já não está tendo agora, né? Como eu falei, a gente acaba construindo esse castelo de ilusão porque a gente quer se prender a isso, mas é muito mais teoria. Na prática, a gente já está vivendo realmente um estado de exceção e não um estado democrático de direito. O que eu sugiro para você é estoura a bolha, sabe? Tipo, para de negar a realidade, porque você pode até fazer isso, você pode até fazer essa escolha de negar a realidade, mas as consequências disso virão. E as consequências de negar a realidade, elas virão para todos, né? Então, é uma escolha bem perigosa, né? Se omitir nesse momento, ficar passivo, tentar se enganar, né? Não tá acontecendo nada, imagina, estão exagerando, vai dar tudo certo, não é bem assim, né? Então, assim, estoura essa bolha, começa a abrir os olhos enquanto é tempo, para que você faça alguma coisa e não venha a chorar depois. Aí nós temos aí os especialistas, os intelectuais de plantão, né, que sempre acreditam que a solução está lá num livro, numa ideia, numa proposta, numa teoria. E, sinceramente, nesse momento, a grande maioria das pessoas que realmente está discernindo o que está acontecendo não acredita mais nisso. Que a resposta não vai estar realmente no campo
dos livros, sabe? Das teorias que já deram certo. É uma realidade que a gente está vivendo agora e a gente precisa encarar de frente e ver qual é a melhor possibilidade. Eu tô falando isso para você agora, porque você já deve ter ouvido que essas pessoas que estão, né, em frente aos quartéis estão ali por qual motivo? Porque não acreditam mais que recorrer, né, às instituições aí normais que deveriam nos ajudar nesse momento, que é Congresso, Senado, o próprio STF, essas pessoas estão trabalhando por eles mesmos, não estão trabalhando pelo povo. Então, como é que você vai pedir socorro para aquele que, né, simplesmente não tá nem aí para você? Então, por isso que as pessoas foram para as portas dos quartéis. E aí vem um medo tão grande dos militares que é muito interessante. Eu queria falar um pouquinho sobre isso e eu quero falar com muita tranquilidade sobre esse assunto. Por quê? As pessoas falam em intervenção militar. Nossa, intervenção militar vai virar uma ditadura. Para, sai da bolha, abre o olho, encara a realidade. Intervenção militar é mais ou menos assim, ó. Você tem 2 filhos e eles estão brigando, né? E você não quer que eles briguem, você chama o seu marido para ir falar com eles. O que aconteceu ali? Uma intervenção paterna, ou seja, né, intervenção militar. Por quê? Porque quem vai intervir na situação para colocar a casa em ordem são os militares. É só isso. Não há nenhuma intenção aqui, nem das pessoas que estão pedindo, e nem dos militares, para que haja uma ditadura. Até porque essa palavra ela foi muito mal utilizada. Em 64, não houve a partir dali uma ditadura militar, houve um regime militar. E ele foi, inclusive, solicitado na época pelo próprio povo, justamente pelo mesmo motivo, pela iminência de termos aí entrando no nosso país, né, toda essa ideia comunista, enfim, socialista da época. Então, os militares entraram para colocar ordem na casa e as pessoas estão pedindo a mesma coisa agora. Então, esse medo, né, dos militares, ele vem desde aquela época ali, com essa falsa ideia que foi construída de que houve uma ditadura. Eu não sei você, mas eu nasci nesse período do regime militar e, sinceramente, a gente vivia muito bem. Meu pai trabalhava, nós conquistamos as coisas, eu era uma criança feliz, uma adolescente, cresci nessa época, nunca ouvi nada, nós tínhamos muitas coisas boas que aconteciam, né? Era aquela época da vida onde a gente cantava o hino nacional na escola, se respeitava a bandeira, os professores eram respeitados e tantas outras coisas, né? Então, eu queria compartilhar com você um pouquinho disso, né? O meu olhar. Eu estou participando das manifestações, não tem como ir todos os dias porque eu não moro, né, na cidade onde tem o quartel, então sempre que a gente pode, a gente está se deslocando para lá, passando algumas horas lá. É uma energia muito boa, as pessoas estão ali realmente querendo um Brasil melhor e eu acho muito interessante porque quem está ali, talvez para quem está de fora não consiga entender, né? Quem tá ali tá lutando por si, tá lutando por todos os seus e até por aqueles que não entendem, sabe? Aqueles que, não, eu realmente não quero um governo de esquerda, mas, não acredito, isso aí não vai dar em nada. Nós estamos lutando por você também, e inclusive por aqueles que votaram na esquerda, né? Seja por inocência, por ignorância, enfim, né? Porque realmente não é o melhor para o nosso país. É só a gente olhar para os nossos vizinhos, que inclusive estão se inspirando nessas manifestações para se levantarem contra esses sistemas totalitários, ditatoriais que já tomaram conta dos seus países, né? Então, o Brasil, de alguma forma, está sendo uma voz que está inspirando outros países que já estão vivendo esses sistemas totalitários. Então, é um movimento muito bonito. Eu te convido a fazer parte. Ainda não acabou. As pessoas só vão sair das ruas quando tiverem uma resposta justa, né? As pessoas estão indignadas. Aí você vai dizer, como assim indignadas? Indignadas contra a injustiça. Esse foi o meu sentimento desde o primeiro dia. Quando houve aquele resultado, eu falei, Deus, não é justo. Eu não acredito nesse resultado. Não foi isso que a maioria da população brasileira escolheu. Então, eu clamo a Ti pela justiça e pela verdade. E essa tem sido a minha oração desde aquele dia. Então, eu oro, né? Tô ali ligada, fazendo a minha parte, dando apoio para quem está se manifestando, tentando ajudar da forma como eu posso, mas clamando a Deus isso, para que a verdade e a justiça prevaleçam. Então, convido você a fazer o mesmo. E eu faço isso porque eu realmente entendo que nós precisamos conquistar essa vitória, para que a gente possa ter futuro no nosso país, porque senão eu não quero nem imaginar como vai ser, tá bom? Mas te espero no próximo vídeo, quem sabe a gente já tenha novidades aí para compartilhar, tá bom? Deus te abençoe.